E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje vai ser um pouco mais sério, não vai ser tão animado. Como vocês estão vendo, eu nem coloquei música de fundo porque é um assunto um pouco delicado. Muita gente está sofrendo, muita gente está tomando prejuízo, muita gente está morrendo, muita gente está desesperada. Então esse vídeo aqui vai ser um pouco fora do normal do que os vídeos do canal são, com animações, tipo super... Vai ter animação, lógico, eu vou precisar exemplificar a coisa, mas não vai ser nada muito divertido, vai ser um pouco mais sério. Como vocês viram no título do vídeo, eu sei que parece uma coisa absurda, mas sim, a China vai ganhar muito dinheiro com o coronavírus. Eu sei que parece bem contraditório, mas vai. E eu vou estar explicando para vocês o porquê disso nesse vídeo. Eu me chamo Henrique Igor e esse é mais um vídeo do canal para mais de 1000. Bom, primeiramente vamos destacar aqui dois pontos principais de como o coronavírus funciona. Primeiramente, ele é um vírus que tem uma taxa de mortalidade muito baixa, beirando 2%, o que torna ele menos pior aí. Ele não é um vírus tão letal, principalmente com os jovens. Ele não mata tanto os jovens porque ele ataca o pulmão, onde ele realmente ataca mesmo, o coronavírus ataca é o pulmão. Então, como o pulmão ele tem uma capacidade de recuperação muito grande, principalmente entre os jovens, ele acaba não sendo tão letal, mas as pessoas que são idosas ou as pessoas que já têm algum tipo de dificuldade respiratória, elas realmente é um pouco mais complicado e a taxa de letalidade acaba sendo um pouco maior. O segundo fator, e esse acho que é o fator que mais está assustando as pessoas, e é realmente o fator mais perigoso, é que ele é um vírus silencioso. Ele, durante 10 dias, a pessoa que está infectada, ela nem sabe que está com coronavírus. Então ela vai, durante esses 10 dias, passar para outros e para outros e para outros. Sem falar que agora eles descobriram que tem pessoas que o vírus nem chega a se manifestar. Então o indivíduo está com coronavírus, ele passa para várias outras pessoas, mas não ataca o pulmão dele. Ele nem sabe direito que está com o coronavírus, acaba não se manifestando tanto. Isso é o que realmente está gerando desespero, e não é um desespero à toa, porque é um vírus que ele é covarde, ele se espalha pelas pessoas e as pessoas nem sabem disso. Portanto, se baseando nesses dois fatores, vocês vão ver que o coronavírus é um vírus que ele afeta muito mais a economia do que propriamente a humanidade. E para demonstrar isso, eu vou estar utilizando aqui um exemplo de uma cidade. Vamos imaginar agora uma cidade normal, com prefeito, com lojas, com fábricas, uma cidade como qualquer outra. E digamos que o vírus do coronavírus chegou nessa cidade, foi diagnosticado em 2 pessoas, por exemplo. Obviamente, a prefeitura dessa cidade vai ter que tomar medidas para conseguir combater esse vírus. E é aqui que entra um dos piores efeitos do coronavírus. Porque se lembra que eu disse que ele se espalha sorrateiramente, quer dizer, uma pessoa passa para outra, mesmo sem saber que está contaminado? A prefeitura da cidade, sabendo disso, eles vão ter basicamente só 2 opções. A primeira opção é tentar prevenir o pessoal com máscara, por exemplo, álcool em gel e todas as outras medidas, mas isso ainda assim pode não ser suficiente. Por quê? Porque as pessoas ainda vão estar circulando, vão estar indo no mercado, vão estar indo para o trabalho, em fábricas, etc. Vão estar convivendo com pessoas, vão estar indo em cultos religiosos, por exemplo. Então o vírus pode acabar se espalhando. Então a chance do vírus se espalhar nessa primeira opção ainda assim é muito grande. Então ela é uma opção que não é tão viável. Porque se o vírus realmente se espalhar por toda a cidade, todas as pessoas, a população vai correr para o hospital para tentar resolver o problema do vírus e obviamente esse hospital não vai conseguir atender todo mundo e aí sim vai instalar o caos na cidade. Porque as pessoas não vão mais trabalhar porque estão doentes ou estão com medo de estarem doentes e nem saber. Então todo mundo vai ficar em casa, ninguém vai para o trabalho e a cidade para. A economia já era e muitas pessoas podem morrer. E existe a segunda opção, que é a mais recomendável, que é a prefeitura dessa cidade recomendar que as pessoas não saiam na rua, inclusive ordenando fechar fábricas, fechar comércios, deixando só o que realmente precisa estar aberto, fazendo com que a cidade fique deserta, não tenha quase ninguém na rua, o que também vai afetar muito a economia da cidade. Assim como na opção número 1, a número 2 também afeta drasticamente a economia dessa cidade. Mas na opção 2, assim que as pessoas que tiveram casos forem controladas e conseguirem sarar do vírus, as coisas podem voltar à sua normalidade e aí a cidade vai se recuperar, vai passar dessa crise, vai ter tido um prejuízo financeiro, mas vai ter superado esse vírus. Então, como vocês viram, o coronavírus ele é um vírus muito covarde, ele não é tão letal, porque provavelmente nessa cidade as pessoas não iriam morrer, muitas pessoas, talvez nem morressem se for a gente considerar uma cidade pequena, mas o prejuízo à economia é gigantesco.
não tem para onde correr. Se chegar na cidade, vai ter prejuízo econômico. Como explicado, se optar pela opção 1, vai ter prejuízo econômico junto com a proliferação da doença, ou opção 2, onde tem prejuízo econômico, mas pelo menos você consegue controlar o vírus. Então daí a gente consegue aprender o que? O coronavírus, ele é um vírus que sim, ele mata as pessoas, a gente não pode ignorar isso. Muitas pessoas estão morrendo, isso é muito triste. Isso afeta muito a sociedade. Mas ele afeta muito mais a economia do que realmente as pessoas em si, o ser humano em si. Porque a maior parte das pessoas infectadas consegue sobreviver. Compreendido esse efeito do coronavírus, agora vamos trazê-lo para a escala global. Como todos sabemos, ele começou lá na China e já se espalhou pelo mundo todo. Praticamente todos os países do mundo já têm algum caso confirmado de coronavírus. E esse exemplo que eu fiz fictício da cidade já está acontecendo na vida real. A Itália é um grande exemplo disso. O povo italiano recebeu um toque de recolher, onde você não pode ir para a rua se não for para fazer uma coisa muito urgente. Se você for pego na rua e não tiver uma justificativa, você pode tomar uma multa ou até mesmo ser preso. Porque a Itália é um dos países da Europa que mais está com casos de coronavírus. E não só ela, mas como outros países também estão entrando em estado de quarentena, que seria como se fosse a opção número 2, que eu falei para vocês, do exemplo da cidade. Os Estados Unidos mesmo, o Donald Trump anunciou nessa semana que vai cortar todas as viagens de linha aéreas dos Estados Unidos para a Europa. Então o mundo nesse momento está começando a sentir os efeitos do coronavírus. Vai ser um vírus que pode exterminar a humanidade? Não. Provavelmente vão morrer sim muitas pessoas, mas o principal impacto disso vai ser econômico. As pessoas não podem sair de casa, as pessoas não podem trabalhar, as economias quebram. E é aqui que entra a China. Obviamente, o país que mais sofreu no começo por causa do coronavírus foi a China. Foi lá que tudo se espalhou, deu uma baita crise no país, chegou até a faltar máscara para as pessoas. No começo do coronavírus, eles realmente sofreram muito. Mas se tem um país no mundo que é bom em controlar vírus, esse país é a China. A China é especialista na controlação de vírus porque eles têm uma densidade de população muito grande. É muita gente na China. Então eles obviamente precisam de um sistema eficiente para controlar vírus, porque se eles não souberem controlar vírus, eles simplesmente vão ser extintos. E nenhum país do mundo tem a capacidade que a China tem para isso. Não é à toa que quando estourou o coronavírus, eles deram um toque de recolher, todo mundo ficou em casa. O governo chinês inclusive elogiou isso das pessoas, as pessoas realmente ficaram em casa. Eles construíram hospitais lá em 10 dias. Assim, uma operação absurda de engenharia. Então, sim, eles são muito preparados para lidar com esse tipo de coisa. Sofreram bastante? Sim. Mas agora eles estão começando a ver o coronavírus diminuir. Nesses últimos dias o coronavírus ele está caindo. O número de casos da China está caindo. Então a China sim está conseguindo controlar. Já bateu o pico, já está caindo. Provavelmente aí em 1 ou 2 meses eles já vão conseguir estabilizar e exterminar esse vírus por lá. Mas para o resto do mundo, os efeitos do coronavírus apenas começaram. Como já disse, a Itália, os Estados Unidos e a Europa, eles apenas estão começando a sentir o que é o coronavírus. Assim como a Itália já tomou medidas de quarentena, provavelmente muitos outros países nos meses seguintes vão fazer o mesmo. E isso vai ocasionar, e na verdade já está ocasionando um prejuízo econômico gigantesco. As bolsas de valores de todo o mundo despencaram, simplesmente pelo fato de que você não quer deixar o seu dinheiro com empresas, sabendo que daqui a algum tempo, daqui a alguns dias talvez, as pessoas nem vão mais lá trabalhar nessas empresas. Empresas de linha aérea mesmo viram as suas ações despencarem. Ninguém mais quer viajar. Pelo fato do mundo inteiro agora, todos os países estarem começando a dar toque de recolher para a população, as bolsas de valores só estão despencando. O Ibovespa brasileiro mesmo, essa semana bateu recorde. Nós tivemos 3 circuit breakers seguidos. Para quem não sabe, circuit breaker é quando o Ibovespa, que é o índice que mede a média das ações da Bolsa Brasileira, cai mais de 10% em um único dia. E aí eles param 30 minutos para as pessoas refletirem. Senão ele acaba despencando a zero. Então o efeito econômico do coronavírus é devastador e infelizmente ao redor do mundo ele só está começando. E é aqui que os chineses vão acabar se destacando. Por quê? Porque a capacidade industrial de todos os países do mundo vão reduzir drasticamente, enquanto a capacidade industrial dos chineses vai acelerar
muito. Só para vocês terem uma noção, atualmente agora com o vírus já sendo controlado, eles já estão produzindo mais de 1 milhão de máscaras todos os dias e produzindo mais de 1.600.000 testes por semana. E esse número obviamente vai aumentar porque o país está superando o vírus e ele vai voltar ao normal com toda a força. E quando a China recuperar todo o seu poder industrial, o mundo inteiro vai estar com suas capacidades industriais totalmente reduzidas, porque o resto do mundo praticamente vai estar em quarentena por causa do vírus. Os países não vão estar produzindo tanto. E é aí que a China vai ganhar muito dinheiro. E eu falo para vocês, não é nem só por vender máscara ou por vender testes que descobrem o coronavírus, mas sim porque vai ser o único país que realmente vai ter uma capacidade industrial no mundo. E todos os países do mundo, pelo menos por algum tempo, vão ser dependentes da China. Os Estados Unidos vão ser um dos países que mais vai sofrer com esse golpe, porque lá nos Estados Unidos a saúde é totalmente privatizada. Uma vacina chega facilmente a 6, 7 mil dólares. E no meio dessa crise toda as pessoas não vão querer gastar dinheiro, o que só piora o coronavírus por lá. As internações, todos esses gastos, os americanos vão evitar de gastar com isso. Isso pode acabar piorando a proliferação da doença por lá. Inclusive, esse é um dos motivos que fez o Donald Trump fechar a entrada de aviões, né? Fechar as rotas aéreas entre os Estados Unidos e a Europa. Portanto, apesar de no começo o coronavírus ter sim dado algum prejuízo para a China, no futuro, por todas as nações dependerem da capacidade industrial da China, que vai ser a única que vai estar funcionando a 100% no mundo, a China vai ganhar muito dinheiro, pessoal. A gente está falando de bilhões, talvez trilhões de dólares. E a real é que ninguém sabe o quanto tempo esse vírus vai durar nesses países, porque pelo fato dele ser sorrateiro e obrigar todo mundo ficar dentro de casa, o tempo que esse vírus leva para sumir é extremamente determinante, porque quanto mais tempo as pessoas ficam em casa, mais prejuízo os países têm e automaticamente mais dependentes da China eles ficam. E se a gente for pegar países que nem os Estados Unidos, que realmente vai sofrer muito, mas tem reservas gigantescas, eles não vão sofrer tanto, obviamente. Eles não vão sair do topo, tá, galera? Não vai ser um vírus que vai tirar os Estados Unidos do topo ali da liderança do mundo e vai colocar os chineses. Muito difícil. Pode acontecer? Sim, mas eu acho muito difícil. Existe toda uma questão militar, toda uma questão de economia envolvida. Mas sim, vai ser um golpe muito mais duro para os Estados Unidos do que o coronavírus foi para a China, porque eles conseguiram controlar relativamente bem rápido. Mas o triste é que existem países que não têm muita reserva econômica, países que definitivamente não estão preparados para um vírus que se espalha sorrateiramente, que obriga a população a ficar em casa. Então, esses países sim vão tomar um prejuízo muito grande e talvez levem anos ou até mesmo décadas para se recuperar. E isso é realmente muito triste, tanto do lado econômico quanto das pessoas também que vão acabar morrendo nesses países, né? Tem países que não têm a infraestrutura para receber um vírus que nem o coronavírus. E aí já surgem várias teorias da conspiração que dizem que os chineses criaram o coronavírus para espalhar ele pelo mundo e depois recuperar dele, porque já tinham a fórmula para se recuperar e depois fazer com que o mundo inteiro dependesse da capacidade industrial chinesa, fazendo com que eles ganhassem milhares e milhares de dólares, enquanto o mundo inteiro está com a capacidade industrial extremamente reduzida. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou aqui para ficar conspirando, eu não vou conspirar em relação a isso. Se você perguntar para mim o que eu acho disso, eu acho que isso é um absurdo, eu acho que não, eu acho que o governo chinês não fez. Vai ser benéfico para eles? Vai, porque eles são muito bons em combater vírus. Isso ficou provado, eles já estão conseguindo controlar o coronavírus. Os outros países não vão conseguir controlar, vão ficar dependentes deles. Eles vão ganhar muito dinheiro? Vão. Quem diz e conspira e acha que eles fizeram isso de propósito, provavelmente não entende muito de vírus. Os vírus eles não são assim tão fáceis de ser controlados, entende? Não é uma coisa tão simples. Para um vírus sair do controle e fazer uma mutação, cara, o risco é muito grande. Se você gosta de conspirar e acha que a China fez isso de propósito, beleza, diversidade de opinião, tranquilo. Mas eu aqui, no Pra Mais de Mil, não vou ficar conspirando, falando que a China bolou esse plano. Não, não acho isso. E também não acho que a China vai... nossa, em 2021 vai estar todo mundo correndo para aprender a falar chinês, porque os Estados Unidos já era, acabou os Estados Unidos agora. Não, não vai, galera, não vai.
Os Estados Unidos é uma potência muito grande, eles têm uma reserva muito grande de tudo. Eles são uma potência militar muito grande, eles ainda vão ficar lá em cima. Mas claro que sim, foi um grave golpe para a economia dos Estados Unidos, mas talvez pior para a Rússia também, mas talvez pior ainda para o resto do mundo, para países pequenos que não têm infraestrutura, não têm muitos recursos. Isso é realmente muito grave, olhando do lado econômico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como vocês viram, não foi um vídeo muito animado, não foi um vídeo muito alegre, né? Foi um vídeo um pouco mais sério. Se você gostou do vídeo, então eu peço encarecidamente que você deixe o like, porque deu um baita trabalho para fazer. E se você puder deixar o like, eu vou ficar muito feliz. Se quiser receber os próximos vídeos do canal, é só clicar em se inscrever, ativar o sininho, que sempre eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado. Até o próximo vídeo. Valeu!